Muito bem, vamos começar direto no texto bíblico. Acompanha comigo em Efésios, capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Liga a sua Bíblia, abra ou acompanha aí pela tela, tá bom? Importante que a gente entenda juntos. Efésios, Novo Testamento, nome de carta, então tá para o meio, para o final. Capítulo 1, versos 15 ao 23, não é tão longo. Vamos lá. Por essa razão, Paulo está dizendo, tá bom, para a igreja em Éfeso, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, e do amor que demonstram um para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso e o Pai, lhe dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Oro para que também os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. A gente vai falar bastante sobre isso. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Muito bem, é a carta escrita por Paulo, aquele Paulo que você já ouviu falar, que escreve várias cartas no Novo Testamento, e ele aqui está conversando, dialogando com uma igreja na cidade de Éfeso, tá bom? A gente vai tentar entender o que ele está tentando nos conduzir e ensinar nessa manhã para as nossas vidas. Uma coisa que é importante a gente ter em mente quando a gente lê as cartas, especialmente esses livros que têm nomes de cidades, é que normalmente elas são respostas de Deus para a vida dessas pessoas, seja para encorajar, corrigir ou direcionar. Efésios, essa carta, esse pedaço que a gente leu, tem isso também, mas é um pouco diferente, porque acaba funcionando como um resumo dos principais pontos da fé. O livro mostra como Deus estava fazendo tudo novo, seja no coração deles, seja ali no mundo ao redor que eles viviam. E esses versos têm algumas coisas bem interessantes, mas logo aqui no começo do livro tem uma inversão lógica de uma doutrina espiritual que a gente tem. Não da forma como a Bíblia compreende as coisas, mas como a gente compreende uma das principais disciplinas da Bíblia, a oração. Normalmente as pessoas aqui da igreja, quando a gente conversa e entre nós, a gente pede oração uns pelos outros. E isso é bom. Revela um pouco o nosso relacionamento, o nosso senso de comunidade, o fato da gente se considerar irmãos na fé, de ser igreja. Então é um tema que, para mim, já percebeu, vai e volta aqui nas nossas conversas. Mas vale lembrar um detalhe importante aqui. Nem eu, nem qualquer outra pessoa que tenha estudado a Bíblia mais objetivamente, nem o seu Knife, tem mais poder de barganha com Deus. Ninguém precisa de intermediários para falar com Deus. Eu e você temos esse privilégio de conversar com Ele a qualquer momento, em qualquer circunstância. Na prática, eu não preciso nem ser cristão para falar com Ele. Certo? A gente também não tem fila preferencial. Não é porque a gente conhece, confia e confessa, quando a gente ora e fala, espera um pouco. Mas conhecê-lo de fato ajuda muito nessa tarefa e principalmente ouvi-lo. Me parece que Efésios dá algumas respostas para algumas perguntas tradicionais. Quando que a gente deveria mais orar? Quais as situações mais indicadas para orar? Por exemplo, em que situações eu e você oramos mais? Quais são os tipos mais comuns de oração? Principalmente, para que serve a oração e o que a oração tem a ver com a nossa vida como igreja. Antes, eu tenho um pequeno exemplo do que eu entendo que Efésios quer nos conduzir, especialmente nos últimos versos. Um novo tipo de vida que deve surgir entre os cristãos. Esses dois aqui são Friedrich von Bodelschwingh. Eles eram dois alemães. Eles fundaram, dirigiram e protegeram um lugar um pouco diferente. Eles cuidavam de pessoas com deficiência, que existe até hoje, chama Bethel. Se você procurar, você encontra. Onde que eu ouvi falar deles? Nesse livro aqui, que conta a história de um pastor, que você também já deve ter ouvido aqui, o Bonhoeffer, que é alguém que é conhecido por ter feito oposição a Hitler,
mas escreveu muita coisa boa. Então, queria pedir licença para ouvir a impressão que ele teve quando ele visitou esse lugar que eles fundaram de cuidar de pessoas. Após uma estada em Londres, Bonhoeffer partiu para a comunidade de Bethel, dos Bodelschwingh. Por mais que tivesse ouvido falar do lendário local, ele não havia se preparado o suficiente para que ia conhecer. Bethel, casa de Deus em hebraico, foi a concretização de uma visão que o pai tivera em 1860. Iniciou em 1867 como uma comunidade cristã com pessoas com epilepsia, mas a partir da virada do século passou a incluir diversas instalações que atenderiam mais de 1.600 pessoas com enfermidades. O jovem, o filho, o Júnior Bodelschwingh, assumiu o controle após a morte do pai em 1910. Na época da visita de Bonhoeffer, Bethel era quase uma cidade completa, que cresceu em volta, com escolas, igrejas, fazendas, fábricas, comércios e moradia para os enfermos. No centro, havia vários hospitais e instalações de saúde, além de orfanatos. Bonhoeffer nunca tinha visto nada parecido. Era a antítese da visão de mundo nazista e nietzschiana que glorificava o poder e a força. Era o evangelho feito visível, expressão que ele usou numa das cartas. Uma paisagem de contos de fadas da graça, onde os fracos e desamparados eram atendidos numa palpável atmosfera cristã. A impressão que ele teve, é o que ele escreve quando ele narra essa visita, é que parecia uma terra de contos de fada. Um pequeno reino de luz no meio do nazismo. Lembre-se, aonde que está isso aqui? Do ódio de quem não era alemão de verdade ou estrangeiro. Lembre-se que a ideia central naquela época era eliminar quem impedia, aspas, para quem está ouvindo depois, o progresso da raça, exaltação de valores nacionais seletivos, um discurso centrado na força e na pureza étnica. Bodelschwingh, ele foi o guardião dessas pessoas, enquanto ele era pressionado para entregar esses pacientes todos para a morte de misericórdia. A gente costuma lembrar que milhões de judeus morreram, mas a gente esquece que milhares e centenas de pessoas com deficiência também foram levados para campos de extermínio. Ele sustentou, em meio às trevas, uma terra de contos de fada. Em um momento de mundo completamente diferente. Lá, os fracos eram servidos. Lá, era uma comunidade guiada pelo amor. Totalmente diferente dos poderes externos. No meio da Alemanha nazista, na ascensão do Reich, do Terceiro Reich, tinha Bethel, a casa de Deus. Já tinham ouvido falar deles? Pois é, a Globo não mostra isso. É o tipo de coisa que dá orgulho de ser cristão. Que a gente olha e fala, eu creio na coisa certa. Mas talvez você pense, tudo muito bem, tudo muito bom, mas talvez isso não seja para mim. Mas eu diria que quando a gente lê esse trecho de Efésios, muito do que a gente leu tem isso. Guarda essa história com você um pouco, a gente vai voltar nela. Mas me parece que esse é o tipo de convicção que Paulo está orando nesses versos e que principalmente que Deus quer nos conduzir. Essa oração tem várias expressões bíblicas, que a gente lê, diz amém, meio que entende e passa para frente. Mas com um pouquinho de calma, dá para ver o porquê que ele está orando, pelo que ele está orando, e como o poder de Deus, o poder da oração nos conecta a Deus, uns aos outros também. Por essa razão ele diz, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, do amor que demonstram com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E aqui cabem dois breves parênteses. Perceba que fé tem a ver com confiança e coerência específicas. Não é a fé na fé, não é uma confiança em alguma coisa abstrata, mas uma fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Esses irmãos reconhecem que Jesus é Senhor, aquele que conduz os passos e salva as almas. Então é alguma coisa que acontece no cérebro e que desce para o coração, que imediatamente transforma e modifica a forma como eles vivem. Não é um salto no escuro, não é alguma coisa secreta que ninguém percebe, e não é alguma coisa que não faz diferença. É alguma coisa que Paulo, a quilômetros de distância, sem WhatsApp e e-mail, ouve. O segundo parênteses importante é que amor na Bíblia não é primariamente uma emoção, é um compromisso transbordante. É bastante diferente com a forma que a gente enxerga o amor. Para a gente, amor é alguma coisa que acontece com a gente, que acontece comigo. Quando eu menos esperava, com quem eu menos esperava, o amor apareceu. No inglês, as pessoas caem no amor.
Mas a pergunta é, o que acontece quando alguém se desapaixona? O que acontece quando os nossos relacionamentos, baseados nesse tipo de amor, esfria? O que acontece? Uma definição rápida de amor, não o nosso, mas o de Deus, é essa busca pelo bem-estar da outra pessoa, com prioridade antes do meu próprio. Porque Deus enviou seu Filho, deixou a glória para se sacrificar por nós. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Enfim, são dois importantes parênteses. E aí no 17 ele diz, peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. E é exatamente aqui onde eu quero gastar bastante tempo. De uma visão completamente nova do que a gente chama de oração. Eu acho que muitos de nós, e eu mesmo, nunca nos atentamos para alguns fatos sobre oração. Me parece que na maioria das vezes, a oração se encaixa em um desses 5 casos. Em gerenciamento de crise. Então, quando as coisas começam a dar errado, ou já estão dando errado há muito tempo, com ar piedoso, a gente vira uns para os outros e diz, irmãos, só nos resta orar. Oração é alguma coisa que a gente recorre quando a gente não sabe mais o que fazer. Ou a gente recorre à oração quando precisa de direcionamento. Eu tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer, vamos orar. Talvez, e provavelmente também, a gente ora quando a gente tem algum assunto relacionado à doença. De novo, não tem o que fazer, não tem para onde correr, os médicos não têm respostas, vamos orar. Talvez a gente ore, e isso é bom, por gratidão. A gente tem um bom hábito cristão de orar antes das refeições, apesar que a gente reclama um pouco da comida depois. A gente também tem o bom hábito de confessar as nossas falhas para Deus, de ser específico, Senhor, perdoa o que eu tenho feito, perdoa meu relacionamento, perdoa a dureza do meu coração, e isso é bom. Mas perceba, o que a gente acabou de ler aqui, a oração de Paulo pelos irmãos ali em Éfeso, se encaixa em alguma dessas 5? Até tem um comecinho de gratidão, para ser honesto. Mas o que ele pediu aqui, a forma como a oração é construída, o jeito que ele está falando com Deus, encaixa em alguma dessas nossas 5 principais formas de oração. Todas elas são legítimas e, se bem feitas, são ótimas. Todas elas aparecem na Bíblia, não é uma discussão. Nas mais variadas situações, mas nenhuma delas descreve muito bem o que a gente acabou de ler. Perceba que tem essa ideia de gratidão, mas ele não para aí. Paulo não diz, por exemplo, vocês estão fazendo algo incrível, a fé de vocês é notável, realmente destacável, tem demonstrado amor uns pelos outros, então eu vou aproveitar para conversar com Deus sobre a zona que Corinto é. Não. Espera, se eles estão bem, por que eles precisam de oração? Exatamente por isso, porque eles estão bem. A lógica da crise não está aqui. A gente diz só nos restaurar. Mas a oração de Paulo pelos irmãos aqui é um combustível ao fogo que já existe. São pessoas que estão se saindo bem, ou não têm nenhuma situação de grande problema, e precisam de oração. E quando outra pessoa não está nos melhores dias, também precisa de oração. Uma coisa não exclui a outra, elas se completam. Ele nunca parou de orar por esses irmãos, seja a situação positiva ou negativa. E essa é uma visão única, é uma visão nova. Quem aqui tem o hábito, o santo hábito, de orar pelo outro sem motivo? Nossas orações precisam conectar pessoas, mas não do jeito que a gente costuma imaginar. Nossas orações precisam incluir o santo hábito, não só de orar pelos irmãos ou os nomes que vêm à mente, porque a gente sabe que tem dificuldades, mas integrar o corpo de Cristo em oração por aqueles que aparentemente não estão entre a vida e a morte. Além disso, Paulo não ora por circunstâncias. Sim, tem uma distância física, não existia meios de comunicação tão rápidos quanto os nossos, mas ele é alguém surpreendentemente bem informado. Quando a gente pensa nas outras cartas, ele sempre tem exemplos muito claros, casos, nomes. Mas olhando para essa história aqui, olhando para esses pedidos, olhando para essa oração, não é o caso. A gente vai tentar entender o que significam essas 3 coisas que ele ora. Mas tem esse detalhe interessante, de não apenas não orar só por quem está em apuros, mas também não orar exatamente sempre por circunstâncias. Sejam
em meio a momentos, eventos bons ou ruins, a gente normalmente ora com soluções para Deus, com propostas, com coisas bem claras. Então, aquilo que é espiritual dá lugar ao que é circunstancial. A intercessão dele aqui, de um irmão mais velho, mais maduro que a gente, é que as circunstâncias tornem esses irmãos pessoas mais próximas de Deus. A oração tem o desejo de despertar naqueles corações algumas perguntas. Como que eu posso encontrar Deus e a verdade dele nisso tudo? Senhor, reforça essas verdades no coração deles. Em outras palavras, Paulo nem sempre ora pelo quadril do seu Márcio, ou pelo emprego da Mariana. Ele ora para que o quadril do seu Márcio, como está, e a experiência de procurar emprego de Mariana, ou o término do namoro de Jonas, sejam oportunidades para que a presença de Deus ilumine alguma coisa dentro deles. Percebe isso? Existem vários jeitos de explicar a presença de Deus, que vem, transforma, ilumina, salva. Mas o mais simples, como a gente falou semana passada, é de como essa presença dele, por meio do Espírito, transforma quem a gente é, regenera, influencia decisivamente a nossa vida. Seja abrir os olhos para a salvação, seja mudar quem nós somos. A oração aqui para esses cristãos é: vejam como as circunstâncias de vida podem te aproximar de Deus. Que Deus não abandona, que Ele age para nos transformar. Ele não ora pelas circunstâncias, ele ora para que as circunstâncias abram novos níveis de crescimento e maturidade. Atenção, é claro que existem orações para que Deus, o libertador, venha com tudo, arrebente com os problemas e com estalar de dedos mude todas as coisas. Mas pergunta, é sempre assim que Deus age? Então por que a gente sempre ora assim, por nós e pelos outros? Sim, existem orações pelos doentes, os que estão sofrendo, os que enfrentam lutas. E essas orações são essenciais. É demonstração do nosso cuidado como igreja uns pelos outros. Mas só existe esse tipo de oração na Bíblia? Efésios está aqui para dizer que não. Que há um espaço, portanto, do avançar do reino de Deus dentro de mim. Que eu posso orar para o avançar desse reino dentro do coração de outras pessoas que não estão enfrentando grandes provações. Para que Deus prepare, para que Deus cuide, para que Deus ilumine o entendimento, como a gente vai ver. Existem as orações para que Deus converta os corações daqueles que não creem, mas também existem orações para aqueles que não estão desesperados. Lembre-se, Jesus alcançou Nicodemos e as prostitutas. Quem estava com a vida tudo bem e para quem claramente tinha uma vida mais dura. A vida de oração madura que está sendo ensinada aqui, a oração completa, não é que ela é recheada de conceitos teológicos, mas que abrange diferentes irmãos em diferentes situações de vida. E que todos precisam de uma coisa só: conhecer mais a Deus. Aí ele continua: ora para que também os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança que ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O primeiro pedido que ele faz para irmãos que não estão em dificuldades é que eles relembrem a esperança que eles têm em Deus. Esperança é sobre ter convicção. A convicção que as circunstâncias não determinam o significado nem o destino da minha vida. A esperança cristã é que o mundo pode ser horrível, nazista, e a situação não serem as melhores, mas eu posso ter a confiança de que Deus trouxe salvação e ela é definitiva. Orar nesse sentido significa que os nossos corações, de todos os irmãos, com problemas ou não, precisam ser relembrados dessa segurança. E não é só isso. É para que o coração não seja roubado pela correria dos dias. Que nós não nos esqueçamos das boas obras, do amor aos inimigos, da generosidade comum, da sabedoria no falar, do resistir ao mal e tantas outras coisas. O segundo pedido soa genérico, quando ele fala de oração. Porque ele fala que a gente lembre da herança que a gente tem. E como acontece muito ao longo da Bíblia, o Antigo Testamento está sendo citado. São frases que usam ou são usadas para descrever o relacionamento de Deus com Israel. Por exemplo, em Deuteronômio 7, 6 e 7 diz assim: o Senhor, o seu Deus, dizendo para os judeus, os escolheu dentre todos os povos da terra para o seu povo,
o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu porque vocês eram mais numerosos que os outros povos, pois aí vocês eram menor que os povos. A ideia aqui é que Deus não escolheu os israelitas porque eles eram melhores que as outras nações. Na verdade, a Bíblia rejeita essa noção várias vezes. Eles não são escolhidos por méritos, mas para uma missão: tornar Deus conhecido. A herança é essa posse do relacionamento e o senso de missão. Que eles deveriam ser testemunhas do caráter e da misericórdia de Deus. Que a igreja é a união disso, dos judeus que creem e dos cristãos. O engano comum é olhar para isso e achar que ele está falando apenas de salvação, da herança que Deus ofereceu. Também é, mas essas pessoas que estão lendo aqui já são cristãos. O lembrete é para que a igreja lembre da missão, que ela é formada por todo tipo de gente e opinião, e não tem problema, mas que deve ser testemunho da misericórdia e graça de Deus. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. O último pedido, o terceiro pedido, é que eles conheçam o incomparável poder de Deus. Perceba, esses dois que já passaram, algum deles não se encaixa em alguma situação de vida, algum deles não pode ser orado por alguém que tem dificuldades, algum deles não pode ser orado por alguém que tem dificuldades. O encorajamento que Deus nos dá por meio dessa oração de Paulo na carta de Éfeso é que nós podemos nos conectar uns com os outros e com Deus em qualquer circunstância de vida. Que eu não preciso de um motivo de oração para orar por alguém. Que eu não preciso saber o pedido de oração de alguém para orar por essa pessoa. Porque no final do dia somos irmãos. Filhos de um mesmo Pai. O último pedido é que os cristãos conheçam o incomparável poder de Deus. E aqui a gente vai investir um pouco mais de tempo. Que a gente abra os olhos para esse recurso de poder que está disponível. E eu sei, a palavra poder é um pouco perigosa. Porque uma parte de nós já lembra de vários casos de abuso de poder ao longo da história. Governantes, reis, ou até da própria instituição igreja. Já outros ramos do cristianismo, vem um verso desse, de lembrem do poder que vocês têm e constroem aquilo que a gente chama de teologia do cheque em branco. Que é que Deus existe para realizar os meus projetos pessoais. Então, se eu pedir com fé, Deus vai me dar. E a Bíblia, imediatamente, diz que não fala de nenhum desses dois casos. O poder que está disponível para nós é o mesmo poder que transformou a morte de Jesus em vida. É esse poder que ele está falando. Então, o que vem à mente não pode ser o abuso de poder, nem a conquista desenfreada em nome de Jesus. É o poder do amor de Deus que se sacrificou para salvar milhões. Não é para colocar o nosso nome nas estrelas, mas para tirar da morte para a vida. O que teve e ainda tem profundo impacto em nós. Ele tem o poder para transformar, para curar qualquer pessoa. Talvez o que passa na cabeça de alguém parece bom, mas a minha história é difícil, eu estou há anos nessa situação. Você realmente acha que Jesus pode mudar alguma coisa? A resposta mais precisa que eu posso te dar nesse instante é: vamos orar sobre isso. Vamos orar para que Ele dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle. Orar para que os olhos do coração sejam iluminados. Existe uma promessa muito clara aqui. O poder de Deus é maior. E antes da gente avançar, de novo, perceba que esses 3 pedidos se encaixam perfeitamente em qualquer situação de qualquer pessoa. Permite que exista um ciclo de pessoas conectadas em Deus, por meio da oração e para o nosso crescimento. Então, mesmo que o meu coração duro, ou a minha má administração de tempo, estejam me impedindo de orar, um irmão pode me conectar com Deus, para que eu relembre da esperança enquanto eu batalho com o Excel. Para que 2, que a herança de Deus em mim e para mim, me animem enquanto eu faço um macro no VBA ou uma petição. Que o poder dele é maior que qualquer crise na minha casa ou no meu trabalho. Eu posso orar para que qualquer pessoa da minha igreja, da minha família que eu conheça, sejam animadas, recebam vida por aquilo que Deus oferece e tem prometido. Mesmo que eu não saiba o que essa pessoa está passando. Isso é completamente novo. Porque são orações sem pedido. São orações sem motivo. Mas tem um motivo. Deus.
e a vida que a gente tem uns nos outros. E aí depois vem a última descrição desse poder. Muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. E aí talvez o texto dê uma virada um pouco estranha. Porque amanhã a gente tem que trabalhar, amanhã tem que pagar as contas, buscar o pessoal na escola, e aí ele começa a falar de poderes que estão acima de todo domínio. E aqui ele abre uma porta que talvez a gente não considere muito ou sempre. Que existem poderes que a gente não conhece, que a gente não vê, mas influenciam a história. E essa aqui é uma das muitas vezes que a Bíblia fala sobre isso para abrir os olhos para aquilo que a gente não vê. Quem são esses poderes e reinos celestiais que Jesus está acima? Efésios, um pouquinho mais para frente, explica, no 2:1. Vocês estavam mortos nas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Primeiro tem uma descrição de qualquer ser humano. Alguém manchado e marcado pelo pecado, pelo mal que habita em mim e que não é difícil perceber nos outros. Mas aí tem um detalhe que passa em branco. Existe uma realidade invisível que tem influência real não só no comportamento humano, mas na história. E essa ideia que existem coisas que a gente não percebe, mas existem, não é tão estranha assim. Existem várias coisas que existem, que a gente não tem tanta clareza assim, mas a gente acredita. Por exemplo, quantas dimensões existem? Mas elas existem, certo? Mesmo que a gente não tenha a resposta disso. O fato da gente não perceber uma coisa não significa que não é real. A Bíblia nos convida a considerar uma realidade espiritual que influencia os seres humanos, que nos explora para tornar a nossa realidade mais sombria. Pense no Jardim do Éden, é isso. 2 pessoas sendo enganadas. Se a presença de Deus nos conduz a coisas santas, essa outra nos direciona para um lado oposto. Ouvir em mexe não parece que não há saída em algumas situações senão pelo pecado. Será que às vezes não parece que dá mais trabalho fazer o certo do que errado? Quanto trabalho dá para manter o olhar puro? Não é mais fácil resolver as coisas pela grosseria do que pelo amor? Puxar o tapete do que conversar? Destruir a imagem de alguém do que ajudar? Falar pelas costas do que conversar? Você que tem um negócio, por acaso não existe a percepção que é mais fácil sonegar do que fazer o certo? Talvez você diga não à percepção. Eu só me uso aqui de ilustração quando eu sou o vilão ou quando eu faço alguma coisa errada. Mas eu vou contar uma história aqui que você não vai me considerar super espiritual. Então tá bom. Eu e a Rebeca, a gente estava choramingando com o pessoal do cartão de crédito para passar para uma categoria para cima. Mais milhas. Você dá os motivos, todos legítimos, reais e verdadeiros. E aí a resposta foi bem interessante. A pessoa disse, tá bom, a gente passa vocês uma para cima, mesmo. A gente tem essa abertura, pode passar, você só precisa, quando te ligarem, dizer que você é um cliente novo do banco. É como se a estrutura das coisas, do mundo, da realidade, a lógica, nos levassem a isso, nos conduzissem, nos colocassem numa direção que o mais fácil é fazer aquilo que é errado. É só uma resposta. Aí a gente respondeu gentilmente. Olha, se a condição para passar para cima é mentir, talvez a gente não queira. Não houve resposta. Não. É como se o mundo, a realidade e a lógica das coisas nos levassem a isso, nos levassem a pecar. Deus diria, por meio de Paulo, leva. Porque essa é a ordem do mundo. É a lógica que as coisas funcionam. É assim que a gente constrói as coisas. Mas aí cabe um alerta do C.S. Lewis. Eu tinha Efésios aqui. Há 2 erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Essas forças escuras, diferentes, celestiais que a gente não conhece. Um
é não acreditar na existência. A outra é acreditar que eles existem e sentir o interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios forças celestiais estranhas ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros. Saúdam o materialista e o mago com a mesma alegria. O que a gente está vendo aqui é uma explicação de porquê as coisas estão como estão. De porquê que a gente, como humanidade, nunca caminha para a luz. De que a gente nunca desfrutou paz plena. Mudam as guerras, mas não mudam o fato de haver guerras. Isso aqui pode ser novidade para alguns. De qualquer jeito, não se prenda a criaturas meio humanas com pés de cabra. Isso aí é dos mesmos criadores do Jesus loiro com olhos azuis. Mas atenção, reconhecer essa realidade é diferente do que jogar a culpa das coisas que dão erradas nas trevas. Quando for incompetência, falta de disciplina ou simplesmente um planejamento ruim. O que Paulo está considerando nessa oração é, considere que as coisas dão errado porque elas são feitas para dar errado. Porque os criadores dessas coisas são os seres humanos que são pecadores. E além deles, tem forças estranhas. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Tem um exemplo. Veja essas fotos. Da onde que você acha que elas são? Chute. Uma fábrica, um complexo. Todas elas pertencem ao mesmo complexo industrial. Equipamentos sérios. Deixa eu te dizer de onde que elas são. De um laboratório especializado em produzir, sob demanda, substâncias químicas para a produção de drogas sintéticas. A explicação é produzir em qualquer lugar, de laboratórios caseiros até grandes fábricas, drogas sintéticas são mais baratas e fáceis de fazer do que a cocaína e a heroína, porque não há dependência do cultivo de plantas. Fábricas podem passar de fazer uma droga para outra em questão de dias e rapidamente a se adaptar à procura do mercado, cujas cobaias são os próprios usuários. E não só isso. Quantas mudanças sociais, revoluções, ideologias, projetos surgiram ao longo da história que nos destruíram como seres humanos? Destruíram a natureza, destruíram o planeta. Quanta coisa a gente fez e faz que nos levam para mais longe de Deus. Da onde vem? A consideração é: existem forças que a gente não conhece, que conduzem, nos levam como humanidade para o buraco. Como explicar a nossa caminhada para o abismo? Seres racionais agindo de forma tão irracional. Como que a gente faz tanta coisa que a gente ama fazer e são ruins? O lembrete é que existem forças que exploram essa nossa ignorância coletiva e os impulsos individuais para arruinar quem nós somos. Não significa que tudo que a gente faz é ruim, mas que tudo deve ser julgado. O bom e o lembrete é: Jesus é o rei acima desses poderes. É isso que ele fala por último. Mas nem todas as pessoas reconhecem isso. Como que a gente lida com isso? Jesus é o rei de São Paulo. Jesus é o rei do Brasil. Jesus é o rei do nosso continente. Ele é o rei do mundo. Mas por que as coisas não são do jeito dele, agora, aqui, nem neste bairro, ou nessa rua? Porque a igreja é o lugar que reconhece esse reinado. É essa pequena terra de contos de fada em que Jesus reina. Um lugar em que pessoas conectadas com Deus por meio da oração vivem de acordo com os direcionamentos que Ele oferece. Lugar em que os poderes malignos não determinam nada. Em que a morte não tem vez. Em que os vícios morrem, o mal acaba, a vingança perde, a ira se desfaz. Porque nós temos e oramos uns pelos outros, pela esperança, pela herança e pelo poder de Deus. Alguns anos depois, um psiquiatra famoso na Alemanha escreveu sobre o que ele ouviu falar dessa comunidade dos Bodelschwing. Perceba, não tinha intimidade nenhuma. Havia um famoso pastor luterano, Bodelschwing, que construiu uma enorme colônia de pessoas de mente fraca, palavras dele, limitada, e epiléticos em Bethel, na Alemanha Ocidental,
Quando os nazistas insistiam em buscar essas pessoas, o pastor Bodelschwingh afirmava que ele seria morto com seus pacientes. Somente com base na sua fama internacional, os políticos, que é um eufemismo para nazistas, deixaram que ele se safasse. Era uma espécie da última resistência do cristianismo. É o poder de Deus. Quem sustentou uma pequena ilha de luz em meio das trevas? Quem sustentou? Não tem lógica, não tem explicação. A lógica do mundo e normal seria que isso tivesse sido destruído, acabado. Foi o poder de Deus. O príncipe de todas as coisas, o rei do mundo, da Alemanha Ocidental, de Bethel. O que sustentou as orações? Por exemplo, do Bonhoeffer, dos outros irmãos que, conhecendo essa realidade, estavam lá. Eles viveram a parábola do reino de Deus no meio do Império Nazista. Um lugar que cuidava dos deficientes no meio do Reich. Como que a gente explica isso? O reino de Deus não é desse mundo. O nosso rei não veste farda bege. Aqui e aqui a gente vive de uma forma completamente diferente. Como? Paulo diria, pela oração. Existindo problemas ou não, dificuldades ou não, existem algumas coisas que nós podemos orar uns pelos outros para que nós sejamos todos fortalecidos pela graça e principalmente pelo poder de Deus. Diante disso, eu tenho duas perguntas. Como anda o reinado de Deus em mim, de Jesus em mim? Porque Ele reina, inclusive sobre o nosso país, inclusive sobre o nosso mundo. Mas a gente não obedece. Como que anda o reinado dele no meu coração? Quais são as áreas em que os poderes se impuseram sobre mim? Em que eu permiti que minha vida fosse adaptada a isso? O que significaria deixar que Jesus exerça essa influência como rei em mim? Segunda pergunta. Por quem nós vamos orar? Tecnicamente, a gente não deve usar o celular no culto, porque é um culto a Deus, mas eu te encorajo a notar, olhar ao seu redor, ver algumas pessoas da nossa igreja que você nunca orou, que você nem sabe o que está acontecendo, mas ore para essas pessoas. Ore pelo poder de Deus nessas vidas. Ore pela herança. Ore pelo entendimento. Porque todo mundo precisa dessas coisas. Independente se a gente sabe o nome delas. E essa é a beleza do reino de Deus. A gente se conhece, porque a gente conhece Jesus. Vamos orar.